Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu gostaria de ler para você essa mensagem de fé. Está escrito no livro de Tiago, segundo Tiago, no capítulo 1, versículo 21. Essa palavra é para aqueles que se esforçam para cumprir a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus. E é também para aqueles que desejam obedecer, para aqueles que querem ter essa condição, essa capacidade de obedecer a palavra. Olha, porque o motivo de nós investir ferrenhamente na nossa vida espiritual. Veja porque o motivo. É essa esperança que nos mantém de pé, meu amigo e minha amiga. Olha só o que diz a palavra de Deus. Está escrito assim, ó. Está escrito assim: Deus, através do apóstolo Tiago, ele diz assim, ó: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz exaltada, a qual pode salvar as vossas almas. Veja só, meu amigo e minha amiga, quantas pessoas que não estão nem aí para o que vai acontecer após a morte. Quantas pessoas que só pensam no momento atual, no agora, que só pensam no momento, não estão nem um pouco preocupados com o que vai acontecer daqui a pouco. Eu fico imaginando, meu amigo, se quando a alma da pessoa descolar do seu corpo e ela se deparar com os espíritos das trevas que irão conduzi-las até ao inferno, por ela convida rejeitar os ensinamentos, o Evangelho de Jesus Cristo. Porque aqui está escrito claramente: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz exaltada, a qual pode salvar a vossas almas. Nós somos salvos, meu amigo, pela fé. Quando nós crer no Senhor Jesus Cristo, quando nós procuramos obedecer a palavra de Deus e procuramos viver para cumprir a palavra de Deus, então, por causa do nosso esforço de renunciar aquilo que desagrada a Deus para fazer o que agrada a Ele, nos dá a capacidade de alcançar a salvação da nossa alma. E ele prossegue dizendo: sejam cumpridores da palavra e não somente o quê? Ouvintes. Em toda a igreja nós temos essas duas qualidades de pessoas. Esses dois personagens nós temos dentro de todas as igrejas. O que ouve, deixa entrar pelo ouvido e sair pelo outro, e não estão nem aí. E tem aqueles que ouvem e colocam em prática. Quer dizer, que procura cumprir o que ouviu. Por isso Jesus diz assim: sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer, quando você só ouve a palavra,
Quando você só ouve a palavra, mas não pratica, você está se enganando. Você está enganando e se deixando enganar pelo seu próprio coração. Porque tem pessoas que ouvem a palavra é direcionada para todos que estão ali no templo ou na frente de uma televisão, a internet. A palavra vem para todos e Deus repreende, e a pessoa até sabe que aquela palavra veio para ela, para ele, mas faz de conta que não é com ela, com ele que Deus está falando. E então a pessoa não se preocupa, chega até a dizer assim: não é bem desse jeito que o homem está falando. Chega até a pensar: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E Deus está falando e a pessoa não está dando ouvidos. E ele diz: assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor da palavra, este é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era o seu rosto. É a pessoa que ouve a palavra, mas ela não aceita aquela correção, aquela repreensão. Então ela ouve, mas quando ela sai dali, ela esquece do que ela ouviu. Jesus faz a comparação com o ser humano que ele se aproxima do espelho e ele vê a sua fisionomia. Enquanto ele está ali e ele está vendo a sua fisionomia, tudo bem, mas quando ele se ausenta do espelho, já não lembra mais como era a sua fisionomia. Assim também é aquela que ouve a palavra de Deus, mas não pratica. E ele prossegue dizendo: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e isso persevera, não sendo ouvinte, esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado, ou seja, será feliz no seu feito. Se alguém entre vós se preocupa em ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é inútil, é vã, não tem nenhum proveito. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, nós temos que ser reservados, nós temos que nos policiar, nós não podemos sentar em roda de escarnecedores, nós não podemos viver como vivem as pessoas que estão nesse mundo e vivem para as coisas desse mundo. Não podemos viver da mesma maneira que o incrédulo, da mesma maneira de uma pessoa que não conhece a verdade, porque se eles vivem na prática do erro, é porque eles não conhecem a verdade, ou se conhecem, tem prazer em viver no erro e não aceita a verdade. Nós temos que procurar ser diferente, porque a palavra de Deus mesmo diz: se nós se preocupa em ser religioso,
mas não segura a nossa língua, então é inútil o que nós estamos fazendo. Meu amigo e minha amiga, medite nessas palavras no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21 até o 27, e que Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.